A saúde tem que ser gerida e tem que haver gestão. Em Portugal é muito fácil começar a tirar pedras antes de ter qualquer razão. Se me pedissem para dizer, afinal, quantos enfermeiros é que precisa? O doente tem mais força, muitas vezes, que o médico. A esperança está cá sempre, não é? Quem nos está a ver em casa já terá sentido isto. Viva, está com o check-up para mais uma análise à atualidade da saúde. E esta semana falou-se da primeira urgência centralizada em obstetrícia e ginecologia que vai abrir no Hospital de Loures. Falou-se também nas alterações à lei da mudança de género. Vão surgir algumas novidades e, sobretudo, no caso dos menores. E ainda, quem não vai ao centro de saúde há mais de 5 anos corre o risco de perder o médico de família. Ora, temas para a análise com os nossos convidados, que passo já a apresentar. Dora Franco, que é Presidente do Conselho Regional Sul da Ordem dos Enfermeiros, e Daniel Macedo, que é endocrinologista no Hospital da Luz. Dou as boas-vindas a ambos. Senhora Enfermeira, comece por si. Vamos iniciar a semana com o primeiro modelo de uma urgência regional, centralizada. Têm sido estes os dois nomes que o Governo tem utilizado na área da obstetrícia e ginecologia na região da Grande Lisboa. De uma forma muito prática, Loures, o Hospital Beatriz Ângelo passa a concentrar a resposta a casos agudos a grávidas que vêm de Vila Franca de Xira e, portanto, do hospital, digamos, das áreas que este hospital acabava por servir. Era uma solução absolutamente necessária, atendendo que Vila Franca estava muitas vezes sem capacidade de resposta. Muito obrigada pela questão. Eu acho que é mais ou menos consensual de que as coisas como estão não podiam continuar durante muito tempo. Havia aqui encerramentos de forma muitas vezes descoordenada, nunca se conseguia saber muito bem onde recorrer e, portanto, já precisávamos e continuamos a precisar muito de centralidade, de termos aqui alguma previsibilidade e também de uma resposta robusta de equipas completas durante 24 horas. E quando nós falamos de equipas de especialistas da parte da obstetrícia, de enfermeiros especialistas em enfermagem de saúde materna e obstétrica, mas também de outros profissionais na área da pediatria, na área também da anestesia, que também tem aqui algumas lacunas e, portanto, eu acho que esta surge como uma estratégia que tem alguns riscos, mas que também tinha que se fazer qualquer coisa. E compreendo perfeitamente também as preocupações destas equipas da ULS de Loures, também do estuário do Tejo de Vila Franca de Xira e também depois no que diz respeito ao Barreiro e à Margem Sul, porque de facto estas equipas já estão muitas vezes no limite, quer do ponto de vista da estrutura física, quer do ponto de vista laboral, em termos de horários e, portanto, também não conhecem por completo e em profundidade como é que vai acontecer este processo de transição, não há ainda um fluxograma, protocolos bem definidos e claros e, portanto, é normal que estas equipas ainda tenham aqui algumas incertezas e também me parece válido que a própria população e os autarcas destas regiões se sintam de alguma forma indignados com esta perda de proximidade e desta resposta que nós sabemos que é atualmente frágil, é sempre uma arma política. O autarca quer ter sempre um hospital na sua área e perto de casa, porque é algo que agrada à população. Dr. Daniel, uma das questões que nós sabemos já é que a Ministra decidiu avançar com esta medida sem dar garantias às equipas, até como dizia a enfermeira Dora Franco, porque aquilo que sabemos é que o Hospital de Vila Franca de Xira só tem um obstetra no quadro, portanto o resto da equipa que trabalhavam são médicos em prestação de serviços. Este médico não vai transitar para escalas em Loures, portanto não irá reforçar a equipa na base e quem vai transitar e fazer aqui o reforço é sobretudo ao nível da equipa de enfermagem. Ora, vamos ter Loures a assumir a resposta com a mesma equipa que tem neste momento. Isto é já um sinal de que as coisas vão correr mal, é uma dificuldade acrescida ou, como quem diz, quem defende este projeto, na realidade já tem sido assim, porque grande parte dos dias Vila Franca estava fechada e já era Loures que tinha que dar resposta às grávidas. Obrigado pela questão e pelo comentário. Acho que há duas formas de respondermos a isso. É óbvio que as coisas neste momento não estão bem e tem que haver alterações, isso é indiscutível. Mas também acharmos que vamos conseguir melhorar só porque definimos que finalmente se vai fechar
de uma forma objetiva uma urgência e transferir as grávidas para uma nova urgência, assumindo que têm que ir para lá obrigatoriamente, quando no fundo já estaria a acontecer, não me parece o melhor princípio. Agora, há outra questão que é verdade. Querendo nós arranjar soluções, a urgência centralizada pode ser uma opção viável, mas aumentando as equipas de profissionais de saúde, não só de enfermeiros, como de médicos, como de outros profissionais de saúde que são fundamentais numa urgência especializada em obstetrícia. Até porque, e a enfermeira Dora disse uma coisa muito importante, isto pode criar problemas adicionais, que é a distância das grávidas à urgência é sempre um potencial problema. E nós não podemos assumir, de repente, que todas as grávidas de uma zona têm que ir para ali sem fazer cálculos muito específicos e uma ponderação muito grande. E ainda bem que refere isso, doutor, porque dá-me deixa para uma questão que está relacionada com este tema e que tem a ver com o facto de, precisamente, a Liga dos Bombeiros ter vindo dizer que, bom, nós não fomos consultados sobre a viabilidade em termos de distâncias, de percursos e até de disponibilidade de ambulâncias que podemos ter ou não, na medida em que poderá ser possível ou ser necessário ter mais viaturas para responder aos pedidos, saber quanto tempo demora, como é que isto vai ser feito, que não fomos tidos nem achados. Ora, lá está, faltou planeamento, faltou ouvir todos os intervenientes e é algo que o Governo deveria ter feito? Eu diria que parece, não tendo todos os dados, que faltou algum planeamento, porque é óbvio que os bombeiros teriam que ser consultados. Na minha opinião, primeiro, para ter a opinião deles, ou seja, a opinião deles, na minha opinião, também seria fundamental, mas indo para além da opinião, o mínimo é estarem totalmente por dentro do plano atual, porque me parece que vai começar a curto prazo. Porque o telefone vai tocar, é na corporação dos bombeiros, nas corporações de bombeiros, é ali que o telefone toca, que é preciso dar esta resposta. Claro, sem dúvida. Esta resposta. Sem dúvida. Enfermeira Dora, tínhamos falado, começámos também aqui a puxar esta conversa para a outra margem do Rio Tejo e para Almada e, de facto, era precisamente pela Península de Setúbal que esta concentração de urgências deveria ter sido iniciada. Era assim que a Ministra da Saúde, Ana Paula Martins, pretendia e apresentou, e todos os peritos o disseram, mas parece que na margem sul o entendimento entre Setúbal, Barreiro e Almada no Hospital Garcia de Horta está mais complicado de se fazer, porque aqui de facto vai ter que haver deslocação de equipas na sua totalidade, enfermeiros, médicos, outros técnicos, portanto não pode ser como está a ser feito no caso de Loures. O que é que pode estar aqui a faltar para que se chegue ao entendimento? Mobilizar os médicos do Barreiro para irem uns dias, umas horas, fazer escala à Almada? Porque os enfermeiros disseram logo que sim, é curioso. Mais ou menos. Mais ou menos. As coisas são sempre mais complexas do que parecem. Do que parecem. E por isso é que eu acho que é importante haver concertação e as pessoas têm que sentir que estão todas a participar naquilo que é um projeto orientado para a melhoria da qualidade e a segurança dos cuidados. Dizer que, fazer só aqui um bocadinho de voltar atrás. Voltar atrás. Porque Vila Franca de Xira vai disponibilizar a equipa de enfermeiros também para dar apoio a Loures, mas eles estão a avançar também em vários níveis, ou seja, vão ter também partos programados 3 vezes por semana no bloco, vão iniciar uma consulta com o obstetra e com uma enfermeira especialista na área da saúde materna e obstétrica. Isso em Vila Franca? Em Vila Franca, e que é uma consulta aberta que vai estar todos os dias aberta, de segunda a domingo, e portanto também é uma mais-valia naquilo que é o apoio e na resposta à população, e depois concomitantemente vão implementar um projeto que está a ser agora implementado e que foi publicado agora no despacho, no início de fevereiro, o despacho 1572, e que tem a ver com este acompanhamento das grávidas nos cuidados primários por enfermeiros especialistas sem médico de família. E, portanto, temos aqui, nestes últimos meses, várias intervenções e vários projetos a avançar em simultâneo. Se calhar este deveria ter começado mais cedo, porque o que nós sabemos é que as grávidas que recorrem mais aos serviços de urgência são aquelas que não são acompanhadas, que não têm capacidade do ponto de vista social e económico para ir ao privado ou para outros hospitais e, portanto, acabam por, não sendo seguidas, recorrer mais à urgência. E aqui acabamos por ter Vila Franca de Xira a ser piloto em 2 sentidos. Por um lado, na urgência centralizada e, por outro, na prestação de cuidados primários a grávidas por enfermeiros especialistas. Mas na margem sul também estão a avançar, como já avançaram em Porto Alegre e até em Loures também já
já tinha avançado. Portanto, o que eu acho que poderá ter acontecido, também não sabendo profundamente o que é que tem acontecido, é que, do ponto de vista estrutural, o Garcia de Horta, e também foi isto que me foi dito, precisa, em termos de espaço, também melhorar aquilo que é o processo do bloco, não é? O espaço do bloco, mas também do internamento. E isto demora tempo. Eu acho que tem muito a ver com a organização e com as sinergias que têm que se criar e não tanto com o não vou ou não quero. Eu acho que as equipas... Ainda assim, dos 7 médicos que o Barreiro tem, obstetras, aparentemente só 3 já disseram que estariam disponíveis para reforçar e fazer urgência, neste caso, em Almada. Mas temos que assegurar também que em Almada há condições físicas para receber, até para receber as grávidas, as equipas, claro. As grávidas. Depois há a cultura organizacional, portanto há muita coisa que eu acho que tem que ser discutida e tem que se definir claramente os fluxogramas em termos de intervenção para que tudo possa correr. Também sabemos que o professor Caldas Afonso disse que depois isto vamos ter processos de avaliação semestral e pode corrigir aqui alguns aspectos e nós queremos que isso aliás, Dr. Caldas Afonso, que é o coordenador da Comissão para a Saúde, Comissão Nacional da Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, e que tem estado à frente desta reorganização, vem dizer de facto não há outra solução, atendendo à falta de médicos que nós temos no Serviço Nacional de Saúde. Nestas circunstâncias tem mesmo que se concentrar, porque não há outra maneira de ter esta porta aberta. E na realidade nós não vemos estes problemas a norte, não vemos na região centro, o problema está de facto aqui. E porquê? Porque temos muitos hospitais dispersos, temos muitos serviços de urgência, então, temos muito privado a levar médicos do Serviço Nacional de Saúde. Eu responderia a isso de 2 formas. É verdade que haver menos profissionais de saúde, neste caso, menos médicos, dificulta o processo, o problema, mas também, ao mesmo tempo, nós não podemos aceitar que há menos médicos, então a solução não é pensarmos como é que vamos trazer os médicos de volta para o SNS, ou seja... É fazer o caminho mais curto, então concentramos. Ou seja, sim, não me parece, na minha opinião pessoal, que seja o ideal para a saúde do Sistema Nacional de Saúde. Agora, outra questão é porque é que no norte, no centro, ao contrário de Lisboa, isto tendencialmente corre melhor. Mas é que é em todas as áreas, já agora. Verdade, ou tendencialmente verdade. Porque é também verdade que há menos médicos no SNS, houve mais saída de médicos no SNS na Grande Lisboa, muito também porque há mais hospitais privados que têm outro tipo de captação eventualmente dos médicos, mas, mais uma vez, porque os médicos potencialmente não tiveram as condições ideais de trabalho no SNS e, como qualquer profissional de saúde, procuram as melhores condições para si próprio. Claro, doutor, e esta área na Grande Lisboa é de facto muito competitiva, porque neste momento nós temos já os privados a fazerem um número muito mais elevado de partes do que o próprio Serviço Nacional de Saúde, portanto precisam de ter médicos. Em 2025, e não quero dizer nada errado, a maternidade do Hospital da Luz de Lisboa foi a maior maternidade do país. Ou seja, a partir desse momento, claro que isto tem que pensar relativamente às formas como as coisas estão a ser feitas no SNS, sem dúvida. E, portanto, acaba por ser aqui quem não tem alternativa e esta ideia, enfermeira Dora, de termos os enfermeiros especialistas a fazerem este acompanhamento, porque lá está, é uma solução, porque não há médico de família, então encontramos este plano B. Isto deve ser entendido desta forma ou não? Ou deve ser entendido como isto é um passo em frente, é uma melhoria e não um pensa rápido para remediar porque não temos médico de família para as grávidas? Não é um pensa rápido, não é um plano B. Na verdade, esta metodologia é utilizada há anos na União Europeia e em outros países. A própria Organização Mundial da Saúde já recomenda os centros de parto normal, o acompanhamento por parte destas especialistas, as ESMOs. Temos também até uma norma da DGS que foi reforçada em 2023 a reforçar a autonomia das ESMOs e agora com este despacho, finalmente eu acho que pode haver aqui o espaço, tem que existir espaço para que haja este seguimento de todo o percurso assistencial destas mulheres, desde a concepção até ao pós-nascimento. Não faz sentido nós continuarmos focados em atos médicos ou de enfermagem, em atos, e não estarmos focados naquelas que são as necessidades das pessoas e, sobretudo, das mais vulneráveis. São estas mulheres que não têm capacidade para ir ao privado ou que não vão ao hospital e que têm necessariamente de ter um seguimento.
porque depois, por arrasto, vamos ter o aumento da taxa de mortalidade fetal e, portanto, há aqui uma série de consequências do não seguimento e até do aumento das idas às urgências que nós temos que mesmo que considerar e travar. E vamos ver, nós vamos ter os primeiros resultados seguramente dentro de alguns meses e poderemos já então, digamos, todos avaliar os ganhos desta medida e até criar alguma segurança, penso eu, para toda a comunidade. E em Porto Alegre já há resultados desta aplicação, porque já começou anteriormente, porque na verdade já estava explanado em vários despachos e normas e até em orientações internacionais, em que os ganhos são muito concretos. Aumento da taxa de satisfação, redução das complicações, redução das idas às urgências. Portanto, isto são ganhos muito concretos e temos que avançar neste sentido, não como plano A, nem como plano B, como um plano para aquela pessoa individualizado e centrado na sua segurança. E centrado na sua segurança. A enfermeira Dora falou aqui nas consequências de não ter grávidas acompanhadas e saltamos para outro tema que temos aqui que tem a ver com a mortalidade fetal e infantil. Ora, os números já nos tinham dito, já havia uns sinais de que as coisas não estavam a correr bem e isto para nós portugueses é algo muito importante porque somos um exemplo a nível mundial de boas taxas e de sucesso nesta área e de repente o que é que aconteceu naquele país do sul da Europa que está a perder os bons indicadores que tinham e portanto em 2024, face a 22 e 23, nós tivemos mais mortalidade fetal e infantil, segundo a Direção-Geral da Saúde. Os dados dizem-nos ainda outra coisa, que esta mortalidade aumentou até em algumas áreas do país muito concretas, e eu vou passar aqui a dizê-las: Litoral Alentejano, Barreiro, Almada, Seixal, na mortalidade infantil, ou Guarda, Alentejo Central ou Amadora Sintra, ou LS, no caso da mortalidade fetal. Portanto, doutor, são áreas do país onde temos elevada densidade populacional em alguns casos, noutra menos, mas estratos sociais mais desfavorecidos, muita população imigrante ou falta de recursos técnicos e médicos, como será, por exemplo, se calhar o caso das zonas mais no interior do país. Isto é a prova de que, de facto, nós estamos a descurar esta área e estamos a ter os resultados negativos à vista? Assim, usar a palavra prova pode ser demasiado extemporâneo. Agora, é óbvio que tem que nos alarmar e tem que suscitar aqui algum pensamento e temos que perceber porque é que isto aconteceu. Eu acho que a primeira questão é isso, é olharmos para os números e, como disse muito bem, somos um exemplo e continuamos a ser um exemplo nesta área, mas se as coisas potencialmente não correram tão bem em alguns anos, nomeadamente agora em 2024, temos que perceber porquê, ou tentar perceber porquê. Não podemos dizer logo, claro, que está tudo a correr mal. Ao mesmo tempo, relativamente a essas áreas, eu diria que em algumas delas, curiosamente, tem alguma relação com o tema anterior, que é estarem mais longe de algumas urgências que funcionam sempre ou estarem perto de algumas urgências de obstetrícia que não têm funcionado tão bem como deviam. Portanto, pode haver aqui alguma ligação entre, de facto, um pior apoio a nível de urgência obstétrica e esta maior mortalidade nesta fase, sem dúvida. Doutor, para um médico, termos bons indicadores nesta área é, de facto, a evidência de que é um sistema de saúde que funciona bem. Isto pode estar-nos a dizer o contrário, que o SNS está a começar a funcionar mal? Não, esperemos que não, ou seja, claro que há sempre variações anuais, nós temos que ter muito cuidado na análise dos dados e não é por um ano ou outro ano ter dados diferentes, piores neste caso, que podemos logo dizer isso. Agora, como eu disse há pouco, tem que nos alarmar, isso é indiscutível e, como também falamos, é verdade que há coisas que não têm corrido tão bem no SNS nos últimos anos e claro que isso, aliado a estes dados, obriga a tentar perceber porquê e depois corrigir. Eu acho que mais importante ainda do que perceber depois é, quando identificamos o problema, solucionarmos. E a solução, como disse também há bocadinho a enfermeira Dora, não pode ser um penso rápido, tem que ser uma solução estruturada, um plano de médio e longo prazo. Uma das conclusões da Direção-Geral da Saúde é que as taxas de mortalidade foram mais elevadas entre mães de nacionalidade estrangeira. Isto surpreende-o ou não? Não tenho uma opinião formada sobre isso. Agora, há uma coisa que é indiscutível. Nós temos mais população estrangeira a viver em Portugal, nesta fase, comparado com anos prévios, e tem sido crescente ao longo dos últimos anos. Portanto,
só esse facto ajuda a que isto possa aumentar a probabilidade de haver problemas em pessoas estrangeiras. Outra questão também indiscutível e tem a ver com os estratos sociais, potencialmente de pessoas que chegaram a Portugal nos últimos anos e que nos tem que levar a pensar que se são pessoas que vivem em Portugal, têm que ter cuidados de saúde igualmente bons a qualquer pessoa que vive neste país, portanto, seja no SNS, seja num hospital privado, seja em parcerias público-privadas, nós temos que assegurar que quem vive em Portugal tem os cuidados de saúde necessários e, portanto, temos que melhorar, sem dúvida, estes indicadores. Claro. Senhora Enfermeira, antes de passarmos ao próximo tema, só dizer que, segundo os analistas, portanto, quem tratou estes dados estatísticos, há aqui uma conclusão que eu acho que é também bastante importante. A maioria dos óbitos foi atribuída a causas tratáveis, como condições relacionadas com o período perinatal ou, por exemplo, uma pneumonia, ou que podem, de alguma forma, ser prevenidas como doenças infecciosas. Ou seja, estes bebés, estes recém-nascidos, não morreram por um problema de malformação ou algo do género, mas às vezes até por situações que, se tivessem sido devidamente acompanhadas, teriam sido evitadas. Ora, isto, mais uma vez, leva-nos ao ponto de partida que tem a ver com o acompanhamento que é dado a estas mulheres e, neste caso, juntando com outra conclusão, a estas mulheres de nacionalidade estrangeira. Era o que dizia o Dr. Daniel. Eu acho que as causas são multifatoriais, mas esta questão da desigualdade social e económica é, na minha perspectiva, um fator de risco elevado. Depois olhamos para estas áreas do país e, portanto, tudo se sobrepõe, não é? Tudo se sobrepõe, ou seja, são as áreas onde há menos cobertura do ponto de vista de cuidados de saúde primários, menos seguimento. No Barreiro, repare, há um registro de que quase metade das grávidas não são vigiadas. Porque é óbvio que nós vamos depois ter complicações associadas a essa não vigilância. E acho que mais do que uma obrigação moral para com estas mulheres, que na verdade mulheres estrangeiras, imigrantes, temos aqui uma obrigação do ponto de vista quase constitucional, não é? De estas pessoas têm direito a ser cuidadas e acompanhadas como qualquer outra pessoa, independente do seu estrato social e, portanto, só nos reveste também a nós profissionais de saúde de responsabilidade acrescida no acompanhamento, em novas estratégias, centros de parto normal, gestão da doença crónica também nos cuidados de saúde primários, porque muitas vezes a mortalidade dos fetos ou das mães também está relacionada com doenças que estas próprias mães têm e que não estavam diagnosticadas e, portanto, há um conjunto de situações que eu acho que poderiam ser prevenidas de alguma forma ou geridas ou minimizadas se houvesse um acompanhamento adequado. E eu vou alterar aqui a ordem, porque como estamos a falar de acesso e de esta população migrante ter o mesmo direito que têm os portugueses naquilo que é o acesso à saúde, passar para uma alteração que está a ser comunicada e que tem a ver com os médicos de família. Ou seja, o Governo fez saber que vai fazer uma nova alteração no registro do utente, neste caso a Administração Central do Sistema de Saúde, que se resume a algo muito concreto. Cidadãos que estejam inscritos nos cuidados de saúde primários, mas que há 5 anos não tenham, ou nos últimos 5 anos não tenham frequentado o centro de saúde, não tenham precisado deste serviço, acabam por ser postos um bocadinho de parte, ainda não se percebeu muito bem se perdem a inscrição, se ficam numa zona cinzenta, como foi uma medida até do governo anterior, ou seja, o objetivo aqui é, se nos últimos 5 anos não utilizou, vamos encostar esta inscrição para dar espaço e abrir vaga para quem precisa. Esta medida vai seguramente aumentar o acesso, quer dizer, e portanto se alguém que não está a utilizar fica de parte e vamos dar a vez a quem utiliza. Isto poderia, por exemplo, ser uma forma de facilitar o acesso a um número bastante elevado e que não para de aumentar de utentes que não têm médico de família. Ou levanta aqui alguns problemas. Na teoria, nós quase podemos cair na tentação de dizer que, claro, se as pessoas não utilizam, de facto, poderão sair da lista para dar lugar a outros. Exato. Na teoria, parece-me uma coisa simples de responder. Eu sou saudável há 5 anos que eu não vou ao centro de saúde, portanto é porque não preciso, eu vou ficar numa lista à parte e vou dar a minha vez a alguém que está, por exemplo, uma grávida que venha de outro país e que precise de ter médico. Claro, mas na prática eu acho que temos que tentar perceber porque é que isso acontece. Porque não há médicos para todos. É aí que eu ia chegar. Ou seja, será que o problema
é mesmo esse? Ou será que cada vez há menos pessoas a escolher Medicina Geral Familiar no SNS, cada vez há mais pessoas que terminam Medicina Geral Familiar, a especialidade no SNS, e depois escolhem ir trabalhar para outro local ou escolhem ir fazer só urgência, seja o que for, há múltiplas saídas, e aí se calhar o problema de base não é tanto arranjarmos forma de expulsar, brincando com esta palavra, as pessoas que não estão a usar tanto, mas se calhar aumentar o número de médicos contratados nos centros de saúde, nas unidades de cuidados de saúde primários, ou SIFs, para aumentarmos a oferta de cuidados de saúde primários, que é o que falta, como a enfermeira Dora há bocadinho disse, em múltiplas áreas. Os médicos de família, como costumamos dizer, são das especialidades mais importantes, não querendo dar agora a dizer quais é que são mais importantes. Sim. Ou seja, eles seguem as pessoas desde a gravidez, parto, a seguir ao parto, ao longo de todo o ciclo da vida. Fazem pediatria, geriatria, portanto, é fundamental apostar nos cuidados primários e, de facto, isso deixa algumas dúvidas sobre essa aposta nos cuidados primários. E o doutor julga que há médicos suficientes, médicos de família suficientes, se o Estado os quisesse contratar, oferecendo melhores condições, porque, como dizia, muitos médicos estão a evitar escolher essa especialidade. Muitas vezes fala de que Portugal é um dos países da Europa com maior rácio per capita de médicos. Portanto, à partida, não acho que o problema seja não haver médicos disponíveis no continente para potencialmente trabalharem no SNS. É preciso, reforçando, é que haja as condições que, obviamente, permita que ambos, médicos, governo, economia, finanças, outros profissionais de saúde, porque, mais uma vez, isto não são só os médicos, são os enfermeiros e outros profissionais de saúde, tenham as condições de vida para que possam desempenhar o seu trabalho, não só de uma forma competente, mas também em segurança. Sra. Enfermeira Dora, a Ordem dos Médicos já veio criticar esta medida, portanto, o Colégio da Especialidade de Medicina Geral e Familiar, a própria Associação já veio dizer que esta alteração no registro não é bem-vinda, ou seja, ela à partida tem um objetivo que é nobre, que é aumentar o acesso de quem não tem médico de família a uma equipa e a um médico de família, mas que depois na prática pode ter aqui consequências muito negativas, nomeadamente afastar, expulsar, se quisermos, utentes que só porque não precisaram nos últimos 5 anos de recorrer ao seu médico de família ou ao seu centro. Penalizar estas pessoas como não precisaram do médico de família. Acabam por ser penalizadas. Mas no imediato, de facto, se elas não estão a precisar, não fará sentido dar a quem precisa? Não fará sentido encontrar modelos complementares de seguimento destas pessoas? Nós temos um enfermeiro de família, não tem que depender da existência de um médico de família, que pode fazer perfeitamente, já faz noutros países, está preconizado nas guidelines internacionais, fazer ajustes terapêuticos, seguir os doentes, fazer prescrição de ajudas técnicas, no fundo fazer a gestão da doença crónica, que muitas vezes também acaba por ficar um bocadinho refém de coisas burocráticas e prescrições e renovações e que acaba por consumir também tempo, poderia ser necessário e importante para outras áreas. Portanto, na minha perspectiva, reduzir o acesso aos doentes, mesmo àqueles que daqueles 5 anos, se calhar não recorreram porque estavam saudáveis, não precisavam, mas podem precisar depois. Portanto, acho que não é... Sim, aliás, essa é uma crítica que a Associação refere, que é bom, eles não precisaram nos últimos 5 anos, mas de um momento para o outro podem precisar. E quando precisarem. E quando Foram expulsos. Exatamente. A questão é assim, quando precisarem, onde é que eles estão? Já não estão vão para uma na lista? consulta aberta, fazer fila, como se faz hoje em dia muitas vezes, para ser eventualmente atendido algures naquele dia. Claro, mas ainda assim, o governo anterior, o governo PS, tinha uma medida muito semelhante e o tempo era menor, eram 3 anos. Portanto, o atual governo deu mais 2. A majoração foi um bocadinho mais bondoso, mas de facto não é por aqui. Nós temos que mudar modelos assistenciais, temos que expandir a prática avançada e tornar, de facto, os nossos cuidados e a nossa intervenção centrada nas necessidades das pessoas. Mas Sra. Enfermeira, e o Governo não terá a noção de que, vamos imaginar que Ana Paula Martins concorda com essa redistribuição de funções, de tarefas e, portanto, haver outros profissionais que possam ter um papel mais ativo.
não saber de antemão, eu não vou comprar esta batalha, porque eu sei que a Ordem dos Médicos vai logo dizer que não. Aliás, foram anos para conseguirmos ter os enfermeiros especialistas a fazer o seguimento de grávidas de baixo risco, porque havia sempre um parecer negativo, um travão da parte da Ordem dos Médicos. Não poderá saber já o Governo de antemão que essa solução acaba sempre por ser inviabilizada pelos médicos? Eu não digo pelos médicos, porque... Médicos a ordem, não os médicos. Eu acho mesmo que nós trabalhamos em equipa e que as coisas só podem funcionar em equipa. A Ordem dos Enfermeiros, na pessoa do Sr. Bastonário, tem apresentado diferentes modelos e tem ressentido a receptividade por parte da Ministra da Saúde e tem também tido esta discussão com o Bastonário da Ordem dos Médicos, farmacêuticos e outros bastonários. Portanto, estes modelos vão ter que acontecer e não vale a pena parar um vento com as mãos. Eu acho que não vale a pena nós estarmos aqui presos a eventuais corporativismos ou lutas que eu, na verdade, na prática também não as sinto muitas vezes e, portanto, acho que efetivamente devemos trabalhar em equipa e estarmos concentrados naquilo que são as melhores respostas para todas as pessoas ou para a maioria das pessoas, garantindo a máxima equidade. Doutor, isto não vai esbarrar no ato médico? No que é o papel do médico, o que é o papel do enfermeiro? Há duas formas de responder isso. É óbvio que a enfermeira Dora tem razão quando diz que nós temos que acompanhar tudo o que são guidelines e orientações mais recentes e claro que todos temos um papel. Agora, se vais esbarrar no ato médico, isso é muito complexo e que obrigaria a ficarmos aqui muito tempo a falar sobre isso, mas eu acho que esta discussão não depende do ato médico em si, depende de outro tipo de políticas que têm que ser provavelmente adotadas, mais uma vez, para garantir os cuidados de saúde a todos, como é óbvio. Ou seja, e haver aqui um bocadinho um acordo alargado. Aliás, nós saímos do Pacto da Saúde do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa para o acordo alargado ou de grandes consensos para o Presidente António José Seguro. Portanto, tem sido esse pedido. E isto passar, desde logo, também pelas próprias ordens da saúde, se entenderem neste sentido o que é que cada um pode fazer mais para dar mais ao utente. Claro, concordo, ou seja, está muito bem definido o que é o ato médico, voltando aí, está muito bem definido o que é a prescrição médica, portanto, para além disso, claro que em prol da saúde de todos os portugueses tem que haver todo o tipo de sinergias entre as ordens, sem dúvida nenhuma. Outra polémica, esta ainda não aconteceu, portanto, diríamos que se os enfermeiros fizerem essa sugestão, provavelmente vamos voltar à discussão sobre o que é que cada um tem que fazer. Há outra polémica que essa sim já avançou e que tem a ver com, aparentemente, o diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde terá dito numa reunião só com administradores hospitalares que a 2026 tinha que ter aqui um bocadinho de menos atividade, menor atividade no Serviço Nacional de Saúde, fazer menos cirurgias, menos consultas, atendendo a que era necessária aqui alguma contenção orçamental e, portanto, como tal, a atividade teria que ser um pouco mais reduzida. O líder do Partido Socialista já pediu, portanto, a intervenção de Álvaro Almeida no Parlamento e, portanto, vai querer ouvi-lo para que sejam dadas as explicações, mas o que é certo é a enfermeira Dora, é que já não é a primeira vez que nós temos este diz-que-disse do diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde, Álvaro Almeida, sobre é preciso fazer menos no Serviço Nacional de Saúde porque nós não podemos gastar tanto dinheiro. Resumindo, acaba sempre por ser esta a tónica e depois com o diretor executivo a dizer que foi mal compreendido e que não foi bem isso que ele disse. É importante ouvi-lo no Parlamento ou estamos aqui perante uma politiquice? É que eu acho que às vezes há mesmo aqui um problema de comunicação e dos canais de comunicação. Mas é que a verdade é que já não é a primeira vez que isto acontece. Pois não, e portanto, eu sei que houve reuniões nesse sentido. Agora, também sabemos que há um subfinanciamento, uma suborçamentação daquilo que são as verbas destinadas ao Serviço Nacional de Saúde. Não é? E também o Ministério das Finanças disse, bem, não vamos aumentar os gastos que estivemos em 2025, porque já tivemos aqui um gasto superior a 2,7%. Aliás, há até um teto de redução de 10%, por exemplo, na área dos medicamentos, dos prestações de serviço, sim, etc. dos MCDTs. Agora, repare, como é que nós podemos 10% dizer... é muito dinheiro. Sim, ele pode dizer assim, mas eu não estou a poupar na saúde. Mas como é que se tem atividade assistencial sem consumíveis, sem exames? Claro. Não é? Nós, ao abrigo do PRR, adquirimos aparelhos de
de radioterapia, robôs, mas agora não agora podemos não pode consumir, utilizar. porque esta parte dos consumíveis é reduzida. E não podemos fingir que vivemos num mundo diferente do mundo real, que é a saúde está cada vez mais cara, porque há muitos tratamentos muito caros, nomeadamente na área oncológica, há alguns procedimentos que, e bem, cada vez mais implicam, por exemplo, para serem bem feitos ou melhor feitos, usar um robô, que também terá o seu preço. Portanto, se nós queremos estar e acompanhar o state of the art a nível de cuidados de saúde, também temos que ter noção de que há sempre custos associados. Portanto, estes tetos, falando de um ponto de vista puramente clínico, que é o que eu sou, claro que me assustam sempre um bocadinho, como é óbvio. Até a própria inflação. A inflação está nos 2,1% com tendência a aumentar. Como é que nós podemos dizer que temos que manter tudo igual a 2025 e ter um teto de redução em termos de consumo? Portanto, José Luís Carneiro, líder do PS, não está a fazer aqui uma politiquice. É importante termos o diretor executivo do SNS no Parlamento e dizer, então diga lá, explique lá o que é que disse e se 2026 é de facto para fazer menos no SNS. É assim, elucidar-nos a todos é sempre positivo, portanto, não vou obviamente dizer se é uma politiquice ou não, isso não me cabe a mim. Agora, claro que mais informações são sempre bem-vindas. Claro acaba por ser importante. Passamos para outro tema e este tema é um tema não polémico, eu diria que aqui o adjetivo é fraturante, também é algo que os portugueses já se habituaram muito, do que são os temas fraturantes na sociedade portuguesa. Ora, nós temos uma lei para a mudança de género, essa lei foi, digamos, estabelecida em 2018 e há agora alguns partidos políticos, nomeadamente elementos do PSD, que seguramente irão ter o apoio de outros partidos, como é o caso do Chega, que querem fazer alterações a este diploma, num sentido, muito resumidamente, de o tornar mais restritivo. Portanto, tornar mais difícil o processo de alguém em Portugal querer mudar o seu género. Estas alterações fazem sentido, ou seja, aquilo que está em cima da mesa é ser exigido sempre um relatório ou uma prescrição ou uma validação médica, e aqui não só do médico, mas também da área da psicologia, ter aqui uma validação científica de que de facto este processo deve acontecer e, no caso dos menores, entre os 16 e os 18, neste caso, ter também, voltar a ser exigido uma autorização dos pais ou dos tutores legais deste adolescente que quer fazer a mudança de género. Para alguns partidos, para uma parte da sociedade, isto é recuar, é dar um passo atrás. Para a senhora enfermeira. Eu não tenho uma resposta branca ou preta. Eu acho que este assunto é um assunto muito delicado, porque não estamos aqui a falar... Eu tentei resumir aqui, de facto, não é fácil. Não, Espero não é. que tenha sido compreensível. Foi. E eu também já li sobre o assunto. Mas nós estamos a falar não do corpo que se tem, mas do corpo que se é, o corpo vivido. E, portanto, quando nós decidimos que há uma mudança de género, há muitas coisas que têm que ser avaliadas, perceber qual é o processo de identidade ou de maturação em termos de avaliação dessa identidade sexual, perceber todos os contextos. Eu diria quase que aqui temos de ter uma medicina personalizada. Ou seja, todas as determinantes em relação àquela tomada de decisão devem ser ponderadas. Não devem ser castradoras, nem devemos dar um passo atrás, mas devemos tornar-nos rigorosos naquela que é a tomada de decisão, porque muitas vezes há tomadas de decisão que são irreversíveis e já há estudos internacionais e alguns casos que aconteceram na Inglaterra, também nos Estados Unidos, onde depois da mudança de sexo houve a intenção de reverter essa mudança. Mas, por outro lado, também não podemos ser castradores para aqueles que, de facto, nascem no corpo errado e, portanto, precisam desta reidentificação corpórea para serem eles próprios. Portanto, eu não tenho uma resposta fraturante para um tema fraturante, porque acho que tem que se analisar e tem que se perceber muito bem todas as determinantes que estão relacionadas com esta opção. Dr. Daniel, sendo endocrinologista, portanto, tem um conhecimento com algum detalhe desta área.
estas alterações que estão a ser propostas e que foram propostas, no caso, pelo grupo parlamentar do PSD, fazem sentido, ou seja, são necessárias, atendendo àquilo que nós sabemos sobre o que é que acontece neste processo e como é que isto tem sido feito em Portugal? Como foi dito, este é um tema muito, muito complexo e acho que se deve separar bem aquilo que são maiores de idade e menores de idade. Parece-me que perante o maior de idade e que está perfeitamente identificado com um determinado género, a lei da autodeterminação de 2018 parece-me fazer sentido e agora até iria mais longe, que é, se nós quisermos voltar a obrigar a que haja um parecer médico e de saúde mental, também temos de ter profissionais de saúde para dar esse parecer. Ou seja, estamos a falar... Lá está, não sei responder a isso, mas estamos a falar há algum tempo sobre a dificuldade em termos de profissionais de saúde em áreas tão importantes como a urgência obstétrica, e sendo esta igualmente importante, e médicos de família igualmente importante, seria mais um tema que também teria que ser discutido. Ou seja, em maiores de idade, não me parece que haja necessidade de voltar a pedir esse parecer, mas é um tema muito complexo. Nos menores de idade é um bocadinho diferente e claro que entre os 16 e os 18 anos parece-me que o parecer médico e dos representantes legais faz sentido. Esta discussão, aliás, ela vai ser feita no Parlamento. Se nada mudar, portanto, o debate terá lugar no dia 19 e, portanto, vamos ter aqui todos os argumentos de um lado e do outro, e como dizia o doutor, a proposta para já não faz uma distinção entre o processo quando se tem menos de 18 anos e o processo quando se tem mais de 18 anos, ou seja, em todo o processo, em tudo o que passa a ser a regra, tem que haver este parecer, pelo menos de um médico e de um psicólogo, e no caso dos menores, os pais ou o tutor legal têm que concordar com esse desejo de alteração do género. Esta distinção, por exemplo, seria importante que os deputados a fizessem, Sra. Enfermeira, distinguir entre estas faixas etárias, porque na realidade elas são diferentes. Ou, em termos de maturidade, se calhar, às vezes ter só 18 anos não chega. Eu acho que os deputados deviam auscultar quem vive neste corpo, às vezes preso num corpo que não é essa é logo a questão também, que é até que ponto nós temos, os deputados estão preparados para coisas tão... Mas criam-se tantas comissões para tanta coisa. Tão técnicas, não é? Fala-se demasiado nestas leis e menos no estigma associado a estes problemas, por exemplo. Sim. Portanto, acho que devíamos, de facto, como disse a enfermeira Dória bem, auscultar e perceber melhor toda a questão antes de avançarmos logo para alterações da lei. E o auscultar, nós estamos a auscultar num determinado momento. Naquele momento há aquele sentimento, mas penso que não há garantia de que essa vontade não mude. Ou seja, porque podemos estar aqui a tomar uma opção na vida que é irreversível e depois arrependermos e já não há nada a fazer. E se calhar se tivéssemos conversado com um médico, com um psicólogo, poderia ter sido diferente ou não. Ou quem quer mesmo... Eu não sei dizer, mas sei que há investigadores e pessoas que estudam muito este tema e que deveriam também eles serem auscultados, não só no sentido da pessoa de experiência vivida, mas também os técnicos que fazem este acompanhamento. Sim. E há imensos estudos e depois trabalhar e ver qual é a taxa de pessoas que tentam reverter, porque podem ser situações... Isso é importante, exato. Eu acho que é muito importante. É, mais uma vez, traçar planos alicerçados não em políticas e manobras de... Porque isto aqui há um bocadinho, mas... há aqui um bocadinho, acaba por ser também uma discussão um bocadinho oportunista em termos ideológicos. Isto é, nós temos uma determinada Constituição parlamentar que faz com que, com outra Constituição, os temas seriam uns, com esta formação os temas são outros que são levados à discussão no plenário. Temos que ir muito além da ideologia neste tema. Temos que nos afastar da ideologia neste tema e, de facto, falar não só com as pessoas que potencialmente querem a alteração de género e perceber todo o contexto e, acima de tudo, falar com os profissionais de saúde de centros altamente especializados que temos em Portugal, que trabalham nessa área. Nós temos centros fantásticos nesta área, em consultas de disforia de género, e que, na minha opinião, são
os elementos que devem ter a opinião número 1 sobre qualquer alteração de lei que possa ser proposta. Em termos endócrinos, digamos assim, falávamos isso no início, antes de gravarmos este check-up. É reversível, doutor? Se eu começando uma alteração do corpo, se a dada altura eu achar que afinal afinal não é isto, eu quero voltar ao género com que eu me identificava, ou com que no início, portanto, era o género com que eu nasci, digamos assim, em que havia essa coincidência, é possível acontecer? Sem tornar isto demasiado complexo e técnico, exato. eu vou dar só dois exemplos simples, que é na alteração de masculino para feminino ou de feminino para masculino, em que nós conseguimos, através da utilização de fármacos, de hormonas, as conhecidas hormonas sexuais masculina e feminina, testosterona e estrogénios. Se temos uma mulher, uma pessoa do género feminino, que quer alterar o género para o sexo masculino, para o género masculino, se nós administrarmos testosterona nas concentrações adequadas, nós conseguimos que, em termos fenotípicos, ou seja, de aparência, a pessoa se consiga parecer com uma pessoa do género masculino. E sim, se pararmos a terapêutica, esse processo é reversível. A mesma coisa, ao contrário, na pessoa do sexo do género feminino para o sexo masculino, conseguimos alterar também essas questões. O homem, nós podemos inibir a produção de testosterona para deixar de ter a clínica, a aparência de homem, e administrar estrogénios para que haja uma aparência mais feminina. Portanto, de uma forma muito resumida, sim, é possível fazer esse processo e, em termos hormonais, haver uma reversão do mesmo. Sendo que o processo é um processo demorado, quer dizer, estamos a falar de... Dá tempo para arrependimento? Ou é muito rápido e isso não acaba por não acontecer? Eu diria que, mais do que ser demorado ou dar tempo para arrependimento, a grande maioria das pessoas que chegam a estas consultas são pessoas que já sofrem bullying, têm estigma associado, não se sentem bem com elas próprias há muitos anos. Ou seja, o que é demorado, muitas vezes, é as pessoas conseguirem dar este passo de, muitas vezes, quase admitirem que precisam de ajuda. E muitas vezes, antes do médico, entraram os familiares e que podem, inclusive, também ser veículos, às vezes, de bullying e de estigmatização. Portanto, o demorar um bocadinho mais ou um bocadinho menos, mais mês, menos mês, nunca é o problema para estas pessoas. Portanto, é sempre algo que começa muito mais cedo. Sem dúvida. Eu sei que a enfermeira Dora tem também conhecimento mais da parte médica e até da cirurgia. Em termos de cirurgia as coisas são diferentes, não é? Ou seja, acaba por ser... É mais difícil ser reversível e, portanto, da mesma maneira que nós, por exemplo, poderíamos ter os deputados aqui a discutir uma diferença em termos da idade, poder também haver uma diferença de critérios ou da exigência do processo quando estamos a falar em algo que é terapêutica, que pode ser reversível, ou quando o que está em causa é um procedimento cirúrgico e um procedimento que, atendendo àquilo que o cirurgião disser, dizer que, bom, se der este passo, já não pode recuar. E, portanto, para essa área, haver aí regras um bocadinho mais apertadas. Sim, mas eu continuo a achar que as regras têm que ser definidas com base em critérios científicos, em experiências vividas e nas melhores opiniões também de quem está nestes centros, quer do ponto de vista da prescrição hormonal, quer também do ponto de vista cirúrgico. O passo de fazer uma ablação de um órgão nunca há de ser um passo fácil, não há de ter sempre uma avaliação que eu acho que tem que ser rigorosa daquela pessoa. Portanto, neste caso, acho mesmo que nós falamos muito em cuidados individualizados e em prescrições e ações individualizadas. Neste caso, acho que temos de ter cuidados personalizados, vamos perceber bem o contexto
e a tomada de decisão há de ser sempre individual daquela pessoa, mas tem que ser uma tomada de decisão informada, consciente e apoiada. E nós, enquanto sociedade, enquanto profissionais de saúde, temos que apoiar também esta tomada de decisão. Por exemplo, no caso da mudança de nome em termos de identificação e, portanto, em termos civis, é pedido uma avaliação que está a ser agora de novo introduzido, é que haja uma avaliação psíquica, portanto, de facto a pessoa tem a noção do pedido que está a fazer e, portanto, está perfeitamente consciente do que é que essa mudança, significa. Neste caso aqui, é provavelmente mais fácil de entender ou é igual, doutor? Tornar as coisas mais rigorosas? Depende, ou seja, eventualmente para a pessoa até pode não ser muito diferente, mas para outra pessoa que também tenha disforia de género, pode ser muito diferente mudar o género no bilhete de identidade e o nome, e outra questão mais complexa, haver, por exemplo, uma alteração das gónadas, portanto, dos genitais. Ou seja, mais uma vez, isto não é igual para todos, no sentido em que... Não é um detalhe o nome, não é só mudar, não é chegar ali e mudar o nome, isto é mais do que isso. Sem dúvida, vai muito para além disso. A cirurgia vai muito para além disso e, nesses casos, obviamente, obriga a outro tipo de cuidados de saúde para esse processo ser iniciado. Claro. Tinha aqui uma nota, que ia ser uma nota, mas eu acho que também pela relevância podemos falar um bocadinho sobre ela. Acabou de ser chumbado no mesmo Parlamento que vai discutir, digamos, este tema muito em breve, a possibilidade dos doentes com cancro terem baixa paga na totalidade, isto significa a 100%. Esperaríamos mais ou somos um país pobre e, portanto, temos que ter... vamos dando o que podemos. Penso que hoje em dia a senhora enfermeira vai até 75% do rendimento que aquela pessoa oferia quando estava a trabalhar. Acho que essa é a margem mais simpática que o Estado português paga. Eu tenho aqui algum conflito de interesse, porque eu sou enfermeira do IPO, somos os dois filhos do IPO e, portanto, temos uma sensibilidade acrescida. Não é conflito. Não. Algum conflito. É conhecimento próximo portanto, com os doentes. A minha opinião... Não conflito de interesses. Eu sei. A minha opinião é uma opinião, eu dizia conflito de interesses emocionais. Claro, exatamente. É uma opinião não suportada naquela que pode ser a sustentabilidade financeira, mas naquilo que é a dignidade e os melhores interesses das pessoas. E nós acompanhamos processos muito longos, onde as pessoas às vezes ainda vão trabalhar com muita dificuldade e continuam com os tratamentos porque precisam dessa percentagem do vencimento, histórias de vida absolutamente avassaladoras e, portanto, é com muita tristeza que percebo que foi chumbada essa opção. Acho que deveriam ter apoio a 100%. Também acho que os próprios cuidadores informais, não só na área da oncologia, mas a outros níveis também deveriam ter o reconhecimento do ponto de vista financeiro e quase estatutário dessa importância, porque acompanhamos de perto e no terreno aquilo que são estas necessidades e as vidas muitas vezes destruídas por incapacidade de conciliar o trabalho, pagar as contas e viver o processo de doença. Doutor, este é claramente também um exemplo das contenções que existem na área, por exemplo, dos medicamentos para a obesidade. Não é que não façam efeito, é porque a prescrição é muito alargada e os valores são muito elevados. Ora, aqui temos também um exemplo onde são muitos doentes e a tendência é para que sejam cada vez mais e fazer este suporte total provavelmente seria um encargo insustentável para a nossa segurança social. Eu, como profissional de saúde e como médico, consigo, acima de tudo, basear-me naquilo que faz mais sentido para mim. E claro que eu, como médico e como ex-funcionário do IPO de Lisboa, gostava muito, por todas as razões que a enfermeira Dora acabou de citar, que houvesse o apoio a 100%. Claro que nós não podemos aliar-nos do mundo em que vivemos e das questões farmacoeconómicas, das questões puramente financeiras, mas cingindo-me às áreas que eu domino,
na teoria, far-me todo sentido que houvesse um maior apoio. Agora, não posso comentar se de facto é possível ele existir ou não. E não podia haver aqui o argumento, bom, mas se o orçamento do Estado é só para dar mais à segurança social, para poder aumentar aqui o valor, dar a baixa a 100%, provavelmente tinha que tirar na saúde, e na saúde é onde está o orçamento para pagar os tratamentos do cancro. Portanto, para dar na baixa, teria que retirar nas terapêuticas, que são muito caras, e todos os anos os valores vão aumentando. Este poderia ser, de facto, há sempre este argumento da sustentabilidade aqui, já não só do Serviço Nacional de Saúde, mas do próprio orçamento do Estado. É assim, obviamente, se nós formos por esse argumento, claro que não seria a solução. Eu espero sempre é que o Governo consiga arranjar formas de ter outro tipo de argumentos, outras formas de aumentar a sustentabilidade do SNS e de dar um maior apoio, neste caso, a uma população muito específica e muito especial, que são os doentes oncológicos, que precisam, de facto, de muita ajuda. Exatamente, e até porque a saúde, de facto, todos os anos tem o maior aumento de sempre do seu orçamento e continua... Mas está suborçamentada também logo à partida, não é? Exatamente. Portanto, claro que vai todos dar, os anos tem claro mais dinheiro, mas o dinheiro logo no início do já ano é pouco, já é pouco. Portanto, já começa com pouco, já começa a Só antes de terminar, dar nota de que pelo menos o Parlamento aprovou uma medida que é bastante simpática, que mais doenças além do cancro, por exemplo, o caso da hepatite ou do VIH, vão entrar na lei do esquecimento, ou seja, estas pessoas não podem ser penalizadas, por exemplo, no acesso a crédito, à habitação e a outros benefícios, o que é também uma excelente notícia. É uma forma ótima de terminarmos o check-up. Dora Franco, muito obrigada. Foi um gosto revê-la, já tinha estado cá e é sempre bom tê-la aqui no check-up. Daniel Macedo, foi uma estreia. Espero que volte mais vezes. Foi um gosto também tê-lo aqui no check-up e nesta conversa. Nós, como é habitual, voltamos na próxima semana. Muito obrigada.